Olá, meus irmãos, muito bom dia, que o seu domingo seja ricamente abençoado pelo Senhor. Hoje, mais um momento de escola bíblica dominical e nós vamos tratar sobre a chamada Carta da Alegria, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Essa carta de agradecimento, escrita entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, quando por ocasião da sua primeira prisão em Roma, é como que um relatório do progresso da obra missionária do apóstolo Paulo. E da leitura das cartas paulinas e das referências a ele no livro de Atos, nós vemos que as circunstâncias na vida de Paulo nunca foram motivo de tristeza ou de descontentamento, a exemplo do que ele mesmo falou quando escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versos 11 a 13. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele disse que podia passar com alegria por todas essas coisas, porque era Cristo quem o fortalecia. Eu peço agora que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, e nós vamos nos deter mais especificamente entre os versos 12 e 18. E eu peço também que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar uma passeada por este texto e também por alguns outros que chamaremos no decorrer desta exposição. Neste texto que nos deteremos nesta oportunidade, percebemos que Paulo vive na perspectiva de Deus. E por isso, Paulo entende que o Evangelho é mais importante do que a sua própria liberdade e até mesmo mais importante do que a sua vida. O apóstolo, ele está preso, mas o Evangelho não. O Evangelho está livre. A divulgação do Evangelho é mais importante do que a vida do obreiro, sabemos disso. Tanto é que para Paulo não importava se ele vivesse, se ele morresse, contanto que Cristo fosse engrandecido em seu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. É o que está lá no verso 20. Por isso, Paulo foca a sua atenção, não em si mesmo, mas na proclamação do Evangelho. Era esse o oxigênio que Paulo respirava. Não importavam as circunstâncias, contanto que o Evangelho fosse anunciado. Nós vivemos hoje num mundo que reina muita violência. E neste mundo onde reina violência, corrupção, desespero, confusão filosófica e multiplicidade de conceitos religiosos, o Evangelho é a boa nova de Deus, do seu amor, do seu propósito eterno de salvar o pecador por meio de Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que a exemplo de Paulo, nós devemos viver na perspectiva de Deus. Por quê? Porque o Evangelho é a boa nova para a humanidade. Diz o versículo 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Eu vou frisar, tem antes servido para o progresso do Evangelho. Significa dizer que todas as oportunidades devem ser aproveitadas para falar do Evangelho. Que nós não devemos perder nenhuma chance que o Senhor coloca diante de nós para falarmos acerca do seu amor, acerca do reino de Deus aqui na terra. Em segundo lugar, o Evangelho é a proclamação da palavra de Deus, está lá no versículo 14, que diz, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Veja que ele diz, a maioria dos irmãos estão anunciando a palavra. Paulo descreve aos filipenses de maneira muito positiva a sua prisão. E essa situação que ele descreveu encorajou muitos irmãos, levando-os a proclamar a palavra com mais coragem. Queridos, nós não precisamos de inventar mais nada. Precisamos somente proclamar. Não há necessidade de acrescentar nada à palavra de Deus. Ela está perfeita, completa, acabada. Ela é suficiente, além de ser também inerrante e infalível, não é verdade? Em terceiro lugar, nós percebemos que o Evangelho
de Deus é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Versículo 18 diz que o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Paulo diz aqui que Cristo está sendo pregado. O Evangelho é a boa nova acerca da pessoa de Jesus. O Evangelho é a essência, né, que Jesus Cristo é Senhor, Salvador. A essência do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer pelos pecadores, para que eles tenham vida eterna. Percebam que Paulo faz agora uma transição de suas prisões, versos 12 a 14, para seus críticos, versos 15 a 18. E Paulo precisa comentar aqui, tristemente, que nem todos estão motivados com as melhores intenções. Nem todos se comoveram com o sofrimento de Paulo. Na verdade, ele teve que enfrentar oposições e até mesmo concorrência lá em Éfeso. Paulo não condena, de jeito nenhum, a substância da pregação dos seus críticos. A observação que Paulo faz, tristemente, nos versos 15 e 17, refere-se aos motivos pelos quais eles pregam a Cristo. Vejam, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. E no verso 17, pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Os críticos de Paulo não deturparam, eles não esvaziaram também a mensagem do Evangelho, não. Eles pregavam o Evangelho genuíno, perfeitinho. O que eles estavam fazendo ali era a coisa certa, só que com a motivação errada. Eles não estavam pregando heresias, eles pregavam o Evangelho. Eles tinham lá uma doutrina certa, mas a motivação deles era uma motivação errada. Percebemos que enquanto alguns pregam o Evangelho por amor ao Evangelho, outros o fazem por amor a si mesmos. Alguns irmãos, ao verem Paulo preso, se esforçaram para pregar o Evangelho, mas com 4 motivações erradas. A primeira motivação é a inveja. No original grego, é inveja mesmo. E sabemos que a inveja e a contenda andam juntas, de mãos dadas, da mesma forma que o amor e a unidade são inseparáveis. Muito possivelmente, esses críticos de Paulo fossem pessoas que antes detinham posição de destaque na vida da igreja de Roma, onde suas palavras eram alvo de atenção especial. E com a chegada de Paulo a Roma, essas pessoas se sentiram relegadas a segundo plano e privados de sua importância anterior. Então surgiu esse sentimento tão abominável que é a inveja. Mas também a outra motivação errada é a rivalidade. No original grego significa contenda, discórdia, dissensão. Essa foi a palavra que Paulo usou para descrever as facções existentes na igreja de Corinto e que provocaram ali tantas divisões. Está lá em 1 Coríntios 3:3. Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Essa palavra no grego, eriteia, também traz a ideia de competição, com a finalidade de receber o apoio de outros. Assim, por exemplo, em vez de eles perguntarem: olá, você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Como que está indo a sua vida? Em que eu posso te ajudar? Não, eles perguntavam assim: vem cá, de que lado você está? Do nosso lado ou do lado de Paulo? Isso é só um exemplo, tá? Não está na Bíblia não. Estou só conjecturando aqui. Mas era assim que eles agiam. Guardadas, obviamente, as devidas proporções. A terceira motivação errada é a ambição egoísta. Aquelas pessoas pregavam por interesses pessoais. Pregavam tão somente para aumentar a sua própria influência, aumentar o seu próprio prestígio, para engrandecer a si mesmas. Elas trabalhavam para terem mais influência sobre a igreja. Buscavam a glória deles próprios e não a glória de Jesus.
Aquelas pessoas pregavam o Evangelho com a intenção de promover a si mesmas. Percebam que o culto à personalidade é um pecado que ofende a Deus. Por quê? Porque toda honra e toda glória devem ser dadas somente a Ele, a Deus, porque a glória dada ao homem é uma glória vazia. Quarta motivação errada é atribular a vida de Paulo. A palavra usada por Paulo no original grego é o mesmo que pressão e fricção. Eles estavam doentes espiritualmente, é verdade, estavam sim, porque eles estavam disputando a preferência da realização da obra do Senhor. Eles olhavam para Paulo como se Paulo fosse um competidor, como se Paulo fosse um rival deles, em vez de olhar para Paulo com olhos do amor, com olhos de cooperador. Por isso, as cadeias de Paulo eram a alegria deles. Percebam? Eles se alegravam pelo fato de Paulo estar na prisão. E nos dias atuais nós vemos isso. Ministros do Evangelho, perdendo de vista as suas prioridades, buscando se tornar um líder ou pregador, maior que os outros, mais influente que os outros, buscando se tornar, na verdade, uma celebridade. Vejam o caso dos 12. Lembram? Eles discutiram entre si sobre quem seria o maior no reino dos céus. Mas Cristo explicou a eles que o ministério não se refere a quem alcança a maior proeminência, mas sim a quem presta serviços humildes por causa do Evangelho. E qual foi a reação de Paulo aos seus opositores? Olha só, verso 18 diz: mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Paulo está aqui totalmente indiferente a esses ataques que ele vem sofrendo. A única preocupação de Paulo aqui é a pregação de Cristo, do Evangelho. Obviamente ele não está aqui alegre, com certeza não, com esses críticos egoístas, né? Com o fato de que, pelas motivações alegres, eles pregavam Cristo, isso aí alegrava Paulo. Ou seja, Paulo não se importava de maneira alguma se alguns eram a favor dele, se outros eram contra. Para Paulo, o mais importante era que o Evangelho de Jesus estava sendo pregado. Mesmo preso, mesmo atribulado por alguns dos seus irmãos, Paulo viu a sua prisão como a abertura de novas frentes para o Evangelho. Versículo 13 diz: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. No detalhamento feito aos Filipenses sobre como o Evangelho está avançando, Paulo diz que, primeiro, é por causa da prisão que toda a guarda do palácio e todos os demais tomaram conhecimento do Evangelho. Os romanos, meus irmãos, sequer suspeitavam que aquelas correntes que colocaram nos punhos do apóstolo dariam liberdade a ele para falar do Evangelho. A quem? A toda a guarda do palácio e a todos os demais. A guarda pretoriana era uma guarda de elite do imperador. E dia e noite, durante 2 anos, Paulo era preso a um soldado dessa guarda por uma algema. Agora, se nós considerarmos que cada soldado cumpria um turno de 6 horas, a prisão de Paulo abriu caminho para a pregação do Evangelho à guarda imperial, que era o regimento mais seleto do exército romano. E nessa situação, Paulo poderia tranquilamente, no mínimo, pregar para 4 homens todos os dias. Já imaginaram o que é isso? Toda a guarda pretoriana sabia que Paulo estava preso. Não por assassinato, não por roubo, mas por causa da sua fé. E muitos desses soldados foram alcançados pelo Evangelho proclamado por Paulo. E assim o Evangelho era replicado a todos os demais. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 4, verso 3, ele pede orações para que Deus abra uma porta para a proclamação do Evangelho. A porta da palavra, ela não é aberta por nós, ela é aberta por Deus.
Então, se Deus tem aberto portas para você proclamar o Evangelho, não se cale, meu irmão. Fala do amor de Deus. E justamente porque Paulo estava preso, é que esta porta foi aberta. Aberta por Deus, para que Paulo pudesse alcançar grupos que jamais alcançaria, se estivesse em liberdade. Os homens podem até prender você, mas não conseguem prender o Evangelho. Paulo é o embaixador de Cristo naquela cadeia. Ele usa a prisão como púlpito e a sua prisão abre espaço para a evangelização em Roma. Ele não pensava no seu sofrimento, mas ele pensava não somente em como o seu sofrimento poderia contribuir para o progresso do Evangelho. No verso 14, Paulo diz: "E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor." Este estímulo atingiu a maioria dos crentes, mas nem todos. É muito raro você contar com unanimidade na igreja quando se trata de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque muitos irmãos vão ali somente para receber, para se abastecer, e abastecidos espiritualmente vão embora para suas casas, passam durante a semana, depois a bateria vai lá para baixo, aí volta no domingo seguinte, mas para trabalhar mesmo, nem todos estão dispostos. Este conceito contemporâneo de que só os líderes devem anunciar a palavra de Deus é uma terrível distorção da doutrina do sacerdócio universal de crentes. Por isso que não são apenas os líderes que devem estar engajados no testemunho do Evangelho, mas todo mundo. E muitos, para não anunciar a palavra, também usam fatos passados para justificar a sua inércia. É o famoso mimimi. Começam a questionar: não, porque no passado era assim, agora já não é mais. Não, porque no passado era assado e tudo mudou agora. Não, porque aconteceu fatos no passado que me desagradaram, por isso que eu não vou trabalhar. Coisas do gênero. Mas no verso 12 Paulo diz: "Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho." Observem que Paulo não se concentra no seu sofrimento com autopiedade. Paulo estava preso, algemado, impedido de viajar, impedido de visitar as igrejas, impedido de abrir novos campos. Mas ao escrever à igreja de Filipos, ele não enfatiza os seus sofrimentos, ele enfatiza ali o progresso que o Evangelho tem experimentado. Paulo faz uma leitura do passado, ele faz uma leitura do passado pela ótica da soberania de Deus. Paulo passou por muitas lutas até chegar a Roma. Foi perseguido, foi açoitado, foi preso, mas em momento algum ele perdeu de vista a soberania de Deus nesses acontecimentos todos. Paulo olha para o passado e vê um propósito divino em cada acontecimento da sua vida. E o que aconteceu com Paulo, que contribuiu para o progresso do Evangelho? Quais foram os fatos que estão incluídos nesses acontecimentos? Vamos a eles. Primeiro, ele foi perseguido em Damasco. Atos capítulo 9, versos 23 a 35 relata que, após converter-se em Damasco, capital da Síria, Paulo anunciou Jesus nessa cidade. Está lá em Atos 9, 20 e 21. De lá, Paulo foi para a região da Arábia, onde ficou cerca de 3 anos. Depois ele voltou para Damasco, conforme está descrito em Gálatas 1,17, e agora não apenas prega, mas ele demonstra meticulosamente que Jesus é o Cristo. Está lá em Atos 9, 22. Então, em vez de ser acolhido, por isso Paulo é perseguido. E ele precisa fugir da cidade para salvar a sua vida. Em segundo lugar, ele foi rejeitado em Jerusalém. Está descrito lá em Atos 9, 26 a 28, que quando chegou a Jerusalém, na igreja mãe, os apóstolos não confiaram nele. Paulo sentiu ali a dor da rejeição. Aí foi quando apareceu Barnabé, também conhecido como o filho da consolação, para abraçar Paulo, para valorizar Paulo, para integrá-lo na igreja. Em terceiro lugar,
Paulo foi dispensado do campo missionário pelo próprio Deus. Essa descrição está em Atos capítulo 22, versos 17 a 21. No auge do trabalho de Paulo, empolgadíssimo como ele estava, Deus aparece a ele em sonhos e o dispensa da obra. Deus manda Paulo arrumar as malas e sair de Jerusalém. Paulo não entende, questiona Deus, discute. Para ele, Deus estava cometendo um terrível erro estratégico, tirando ele de cena. Mas Deus é Deus. Deus não muda, ele tem os seus propósitos. E ali era Paulo quem precisava mudar-se e mudar também. Quarto lugar, Paulo foi esquecido em Tarso. Está lá, Atos 9, verso 30. Paulo ficou cerca de 10 anos na sua cidade sem nenhuma projeção, no completo anonimato. Em quinto lugar, Paulo foi apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra. Essa descrição está em Atos 14, 19. Ele estava ali fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus, dentro da agenda de Deus, e mesmo assim ele foi apedrejado. Mas ele não ficou em momento algum amargurado, ele não se decepcionou com o ministério, ele prosseguiu fazendo a obra que ele já fazia com tanta alegria. Sexto lugar, Paulo foi barrado por Deus no seu projeto. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus o impediu. A agenda de Paulo era uma, mas a agenda de Deus era outra. Paulo teve de abrir mão da sua vontade para abraçar a vontade de Deus. Por que isso? Porque importa ao obreiro obedecer sempre. Está descrito ali em Atos 16, do verso 6 até o verso 10. Em sétimo lugar, Paulo foi preso e açoitado com varas lá em Filipos. Atos 16, de 19 a 26, tem essa descrição, né, que Paulo, mesmo estando no centro da vontade de Deus, foi açoitado, foi preso com varas, jogado no cárcere. Por quê? Porque ele expulsou um espírito de uma moça escrava. E esse espírito que estava nessa moça fazia com que ela predissesse o futuro. Isso dava muito lucro aos seus donos, né? Mas, em vez de Paulo ficar amargurado com toda essa situação, com toda essa circunstância, ele orou e ele cantou à meia-noite, e Deus abriu as portas da prisão e também abriu o coração do carcereiro. Oitavo lugar, Paulo foi escorraçado em Tessalônica e em Bereia. Atos 17, versos 5 e 13, relatam essa história. Ele foi enxotado dessas duas cidades em vez de ser recebido com honras. Por onde passa, Paulo vai deixando ali o bom aroma, o bom perfume do Evangelho. Só que os espinhos da perseguição sempre ferem, sempre machucam o apóstolo. Em nono lugar, Paulo foi chamado de tagarela em Atenas e foi chamado também de impostor lá em Corinto. Atos 17, 18 e Atos 18, 12 relatam isso. Na capital da cultura, Atenas, a capital da cultura, das artes, da filosofia, ali Paulo é chamado de tagarela. E em Corinto, uma cidade bastante agitada, onde trabalhou por 18 meses, Paulo foi considerado ali um impostor. Em décimo lugar, Paulo é preso em Jerusalém e é acusado lá em Cesareia. Essa descrição está em Atos, capítulo 23, verso 31, até o capítulo 24, de 1 a 9. Paulo estava levando ofertas de amor para os crentes pobres de Jerusalém quando foi preso no templo. Os judeus armaram ciladas para matar Paulo, e ele então foi levado para Cesareia, onde durante 2 anos foi acusado injustamente pelos judeus. 11º lugar, Paulo enfrenta um naufrágio na viagem até Roma. Atos 27, 9 até 28, 10 relata isso, né? Já que Deus queria Paulo em Roma, era de se esperar que aquela viagem fosse tranquila. No entanto, quando Paulo embarcou no navio, enfrentou uma terrível tempestade. Durante 14 dias, o navio foi açoitado pelos ventos e pelas ondas, mas todos os 276 prisioneiros perderam a esperança de salvamento por conta dessa situação, exceto Paulo. O navio, sim, foi destruído, mas todas as pessoas foram salvas. Em 12º lugar, Paulo foi mordido por uma víbora na cidade de Malta, na ilha de Malta. A única pessoa atacada por uma víbora
peçonhenta ali naquela situação foi justamente Paulo. Os malteses se apressaram logo em julgar Paulo, em dizer que ele tinha cometido algum crime, chamando ele de assassino. E, no entanto, ao invés de Paulo cair morto, ele sobreviveu àquela situação e ainda curou muitos enfermos naquela ilha. E, por fim, em 13º lugar, Paulo chegou preso na cidade de Roma. Atos 28:16 tem este relato. Paulo chegou a Roma, não como missionário, mas como prisioneiro, sem pompa, sem comissão de recepção, sem holofotes, sem nada disso. Para concluir, meus irmãos, apesar de tudo isso, longe de Paulo ficar frustrado, ele diz à igreja de Filipos que todas estas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Paulo não se considera prisioneiro de César, de jeito nenhum. Ele se considera prisioneiro de Cristo, conforme está lá em Efésios capítulo 4, verso 1. Vincent diz o seguinte: a ousadia e a paciência de Paulo em seu cativeiro despertaram a coragem e o zelo dos cristãos romanos, e talvez tenham envergonhado a alguns discípulos recalcitrantes. No Brasil, há um pastor evangélico que entrou no ministério porque ele leu um livro que este livro descrevia as agonias de um certo crente que fora aprisionado em um país comunista e que sofreu tremendamente devido à sua fé. Acerca daquela vítima do comunismo ateu, esse pastor diz o seguinte: se ele pode fazer tudo isso em favor de Cristo, o mínimo que posso fazer é servi-lo ao máximo de minha capacidade nesta terra de paz. Por semelhante modo, e mais ainda, o sofrimento e a dedicação suprema do próprio Senhor Jesus Cristo tem inspirado milhares de vidas. Eu te pergunto, qual é a sua posição diante de tudo isso? Que tal você sair da sua zona de conforto e começar a trabalhar para a expansão do reino de Deus? Que tal você pregar o Evangelho Redentor de boa vontade, com amor? Queridos, Lucas capítulo 10, verso 2 diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua seara. Parafraseando aqui, nós podemos dizer que o Ceará é grande e os cearenses são poucos. Então nós temos que arregaçar as mangas, nos levantar, pregar o Evangelho. João 4,35, Jesus diz: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O que é que nós temos que fazer? Por que nós, por vezes, ficamos nessa letargia, esperando que as coisas aconteçam? Não, depende de nós também. A primeira estrofe do hino 443 do cantor cristão diz: eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Jesus Cristo salva o pecador? Pense nisso. Reflita quantas pessoas estão lá fora, esperando somente que você fale do amor de Deus para ele. Não é? Desejamos ardentemente que o Espírito missionário invada o seu coração, que essa chama realmente possa modificar o seu pensar a respeito do que é ser igreja, a respeito do que é ser cristão, crente, discípulo de Jesus. Que você possa se mover na direção do mundo, falando do Evangelho a toda criatura. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nesta manhã. Vamos orar. Querido Deus e Pai, neste momento nós te louvamos e te agradecemos pelo estudo que foi realizado e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor cale fundo nos nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos incomode a ponto de nos fazer, Senhor Deus, ficar até sem dormir, para que nós possamos sentir a necessidade de nos movermos, de sairmos da nossa zona de conforto e buscarmos te servir com alegria, com satisfação, porque somente Tu és digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. É assim que eu te oro, no nome de Jesus. Amém.